Muito bem, está no ar o História da Minha Cidade, com ele, o professor Francisco Artem. Bom dia, boa Bom tarde, dia, boa boa noite. tarde, boa noite, Soninha. Estamos no ar aqui pela Rede Piratininga de Comunicação, pela AM 970 e pela Connect TV, trazendo sempre as histórias aí de São João da Boa Vista, de Águas da Prata, da nossa região, né? Nós estamos fazendo em capítulos a história de 32 e essa história de 1932 é muito São João e Águas da Prata, porque era uma cidade só, né? Depois é que as duas cidades vieram, que Águas da Prata se apartou de São João, né? Isso. Sônia, uma manhã bastante triste, né? Para nós, especialmente, mas para a história de São João, para a memória de São João, né? Faleceu ontem duas personalidades de São João, muito queridas, com muitas histórias, né? Família, gente muito querida, todos. Também todos com muita história, pessoas que estão regadas aqui na vida de São João da Boa Vista desde muito tempo, né? O primeiro falecimento que a gente quer registrar é do seu Walter Canella. Você chegou a conhecer o seu Walter Canella, lá do bairro do Pedregulho? Conheci. Walter Canella. A família Canella está no bairro do Pedregulho há muitos anos. Ele é pai do padre, né? Pai do padre Mil. Isso. Né? E de mais 6 irmãos. São 7 irmãos que eles têm ali, né? E o primeiro Canella que veio da família do Walter veio da Itália, são italianos, e já vieram direto aqui para a nossa região, aqui para o bairro do Pedregulho, e ali se estabeleceram. Então a família Canella, a origem do bairro do Pedregulho é muito isso, né? É um bairro de características ainda pecuárias, agrícolas, né? Perdão. Você tem lá a família Dota, Sim. a família Canella, a família Gomes. É um bairro de famílias. Essa é a característica lá do nosso querido bairro do Pedregulho. E os Canellas, todos eles, quando veio aqui o pai do Walter Canella lá da Itália, ali se estabeleceu, os filhos foram ficando por ali também. Eles eram também, se não me engano, em 7 filhos também. Era uma família numerosa, sempre foi uma família bastante numerosa. E sempre ligando aí à agricultura, sempre ligando ao trato da terra. Muito queridos, muito importantes para a constituição lá do bairro do Pedregulho, onde eles já estão há anos e anos lá no bairro do Pedregulho. Então a gente quer deixar aqui nosso abraço aí todo o bairro do Pedregulho, que eu tenho certeza, e são muito queridos lá, que está agora muito entristecido o bairro, né, em função do falecimento do seu Walter, e também a família em especial, né, e o nosso querido Padre Mil, que é padre aqui da nossa igreja catedral. Então, o nosso primeiro sentimento aqui é de pesar, de lamentar, porque o Walter Canella, a família toda Canella, faz parte da história de São João da Boa Vista, faz parte muito do bairro do Pedregulho. Então, a gente lamenta profundamente o falecimento aí do Walter Canella. O sepultamento foi agora, às 10h30, aqui no cemitério São João Batista, em São João da Boa Vista, né? Muita gente. O corpo foi velado na igreja catedral, numa deferência ao Padre Mil, né? E o sepultamento foi agora às 10h30. E ontem, às 17 horas, por volta das 17 horas, também faleceu uma pessoa muito querida de São João da Boa Vista. Família muito querida de São João da Boa Vista. E também da história. Um personagem importante que ajudou a fazer a grandeza de São João da Boa Vista com o seu trabalho, com a família, com a dedicação ao comércio, enfim, a dona Odete Sabino. 105 anos, Sônia. Nossa, que maravilha, hein? 105 anos. Ela estava lúcida com 105 anos. Eu falei ainda esses dias com a neta dela, quando ela foi hospitalizada agora, eles já estavam esperando, que ela estava bastante debilitada, mas ele disse que ela estava normal, até a se adoecer, estava normal. Com 105 anos lúcida ainda, lógico, deve ter seus pequenos esquecimentos com 105 anos, né? Mas estava muito firme. Dona Odete é uma pessoa que marcou muito a cidade, né? Ela sempre muito elegante, muito fina, muito educada. As pessoas gostavam muito da Dona Odete. E aí, para quem não sabe quem é a Dona Odete, ela é mãe do nosso amigo, Dr. Sabino. Dr. Zé Sabino, que também, né, leva bem essa característica Sim. da família, né? Ela foi casada com o Sabino da farmácia, que durante anos manteve a farmácia ali na Praça Armando Salles.
Os dois, a dona Odete também trabalhava na farmácia durante muitos anos, e ali eles conheciam e conviviam com muitas e muitas pessoas. O seu Sabino também foi um dos pioneiros do cinema em São João da Boa Vista. Ele era um dos cotistas, ajudou a fundar e dirigiu o primeiro Cine Avenida, que marcou época na nossa cidade. Que delícia que era o Cine Avenida, né? É verdade. É onde é a Casa Pernambucana hoje. O Sabino, ele tratava, ele combinava os filmes, ele que contratava, ele que fazia toda a logística. Apresentar um cinema na época, dirigir um cinema não era fácil. Você tinha que encomendar os filmes, você tinha que comprar, você tinha que anunciar, você tinha que esperar a fita, você tinha que assistir a fita para ver se estava em ordem. Em boas condições. Eu estava falando com o Zé. O Zé é um grande amigo, também trabalhou lá com o Sabino, o Zé lá do Centro Espírita. E o Zé estava contando aí que os primeiros que assistiam todos os filmes eram eles, funcionários. Sabino fazia com que eles assistissem até para ver se tinha algum defeito, se tinha algum problema lá no filme, né? E todos eles, quem trabalhou com o Sabino e com a Dona Odete, sempre tem uma referência simpática, carinhosa para com eles. O Zé do Centro é um exemplo disso. Ele sempre conta uma história bonita. Ele tem uma história de vida muito bonita também, de superação, de muita dificuldade. E ele sempre conta aí como foi importante o casal na vida deles. E como foi importante também o Dr. Zé Sabino, médico. Né? Filho único filho do casal, se formou cardiologista. E a gente... É indiscutível a capacidade do Dr. Sabino, né? A competência dele como médico, como cardiologista, e o carinho que a população tem para com ele, né? Nós estivemos aí numa jornada juntos recentemente, né? Fomos candidatos aí a prefeito e vice, o Sabino, e a gente teve a oportunidade de conhecê-lo melhor e andamos bastante aí pelas ruas de São João, e as manifestações de carinho para o Dr. Sabino era uma coisa impressionante. Quantas pessoas nos paravam e diziam: olha, ele salvou minha vida, devo a ele a minha vida, da minha filha, do meu filho. E é um homem extremamente dedicado à profissão dele. Passa horas, dias na Santa Casa, que é a coisa que ele faz com maior alegria, atendendo a população. E esse espírito de atender a população, de servir, já vem dos seus pais, né? Então, muito triste o falecimento da Dona Odete. O sepultamento será hoje ainda, às 1h30 desse dia 6 de junho, para ficar registrado aqui também o horário que nós estamos falando, porque o programa vai no ar também pela rede. 6 de julho, né? É 6 de julho, né? Então, às 13h30, o sepultamento da Dona Odete no cemitério São João Batista. Mas, desde já, um grande abraço aí a toda a família, né? Do Sabino, do Zé Sabino, as netas, as filhas, enfim, uma família bastante numerosa, uma família bastante querida. E já diziam os antigos, né? Toda vez que um idoso parte, é como se uma biblioteca pegasse fogo. Porque o idoso reúne muito conhecimento, reúne muitas lições, e aqueles que têm a sensibilidade de aproveitar essas lições desses mais idosos, eu adoro falar com pessoas mais idosas. Adoro, sempre, a vida inteira, desde moleque. Porque o que você aprende, o que você ouve, o que você formula as ideias na cabeça, não tem nada para desenvolver mais a perspicácia, a inteligência, a esperteza da gente do que parar e ouvir uma pessoa mais idosa. Eu acho que o mundo padece muito hoje, ultimamente, por causa disso, né? Com a internet e tudo mais, os jovens não param para ouvir mais, né? Principalmente os mais idosos. Resultado, os idosos ficam mais tristes, sim, mais solitários, e os jovens, provavelmente, perdem essa oportunidade rica, essa essência, maravilhosa, né? De ouvir, cultura. Né? Porque o mais idoso, ele perdeu já as vaidades, ele já lembra dos fatos equidistantes, então ele já tem uma sabedoria natural. Sim. Natural. Quando a gente fala de pessoas assim, privilegiadas, sensíveis, como Walter Canella, como a Dona Odete, tem uma sensibilidade já diferenciada, né? Então, quem teve a oportunidade de ouvi-los, e se os jovens tiveram a oportunidade de ouvir os mais velhos, parar para refletir, para ver o que eles falam. O jovem hoje também, ele sempre acha que o mais velho sabe menos, né? Até porque, pela primeira vez na história da humanidade, essa geração mais nova tem algo que eles sabem mais do que os mais velhos, que é justamente a internet, mexer nisso, as informações, eles têm muito mais informações, mas jamais eles vão aprender na internet, na informática, com a tecnologia, a ter humanidade, né? A ter respeito com o próximo. Isso só com os mais velhos que você aprende. Essa sensibilidade as máquinas não te passam.
Então, aqueles que não estão percebendo isso, que pena, estão perdendo uma rica oportunidade. Quem conheceu a Dona Odete, quem conheceu o seu Walter Canella, sabe muito bem do que eu estou falando. Bom, para a gente voltar a falar de 32, vamos ao intervalo e depois a gente volta. Quero apresentar para você, Sônia, um documentário que nós fizemos sobre 32, para a gente dar sequência aí em comemoração ao 9 de julho, dia da Revolução Constitucionalista de São Paulo. A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata, fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço. Muito bem, voltamos aqui com a história, hoje dando continuidade à história de 32, não é, Tem? Tá gostando da história de 32, Sônia? Eu tô. Tá muito ligada à nossa história, né? Sérgio João precisava... Sim, precisa. Sérgio João, principalmente a Prata, precisava explorar mais essa história, que as pessoas gostam de histórias de guerra, de revolução. Isso atrai todo mundo o tempo todo, no mundo inteiro. Com certeza. Né? Então é uma atração turística muito forte. Tem falado isso para os prefeitos. Aliás, o prefeito de Águas da Prata, Samuel, nos ajudou Samuel bastante. Binatti. Samuel Binatti. Foi o prefeito que mais nos ajudou aí. Ajudou a fazer o levantamento da história de Águas da Prata, ajudou na publicação de um livro que nós fizemos, que é o 32 em São João da Boa Vista, né? A Prata chamava São João da Boa Vista na época, já disse e estou repetindo. Então, o Samuel trabalhou bem naquela época, poucas informações, fomos à pesquisa, tivemos que fazer todo o levantamento histórico, situar Águas da Prata, conseguimos os mapas de onde estavam as trincheiras de 32 aí na região, quase todas no município de Águas da Prata, né? E é onde nós tivemos batalha, onde morreram algumas pessoas, a primeira morte, sobre a qual nós falaremos amanhã, e a primeira prisão lá no Pão da Cascata, enfim, fizemos todo esse levantamento, graças aí à ajuda do Samuel Binatti. Depois disso parou e a gente fica na expectativa que Águas da Prata aproveite a primeira pesquisa que nós já temos, que não precisa ser feita, e também use a Revolução de 32 como um atrativo turístico que pode ser feito muito facilmente. A gente tem muitas ideias aí, né, para desenvolver esse atrativo turístico, você fazer uma simulação de guerras, de batalhas, como a cidade de Gettysburg faz lá nos Estados Unidos, conforme já expliquei aqui, né? Você reviver no 9 de julho essa batalha, esses momentos importantes aqui na nossa região. Bom, Sônia, mas um dos trabalhos, na minha segunda temporada de jornalista, essa é a minha terceira temporada, já tive uma vez lá atrás com o Oscar Castelã, com o Vitor Lucarelli. Em 87. Aqui na Piratininga, você lembra? Oxe, eu estava lá. Estávamos todos lá. Estávamos. Foi uma época brilhante também, muito né? Gostosa, boa, muito a rádio boa. na sua efervescência, uma coisa deliciosa. Depois
me perdi na política, perdi na vida, saí mudou o foco. Né? Me perdi na vida, né? Fui para política. E depois, quando fui voltar, fui para a Unify. Aí não tinha mais tempo para nada, né? 8 anos de trabalho. E agora, um tempo sobrou, né? Deixei a direção da Unify, continuo como professor. Oscar me chamou, Vitor, voltamos para a rádio. Estamos aqui. E essa é a nossa firmes cachaça. E fortes. Não tem outro vício, deixei o cigarro faz tempo, bebida nunca me foi simpática, nunca bebi. O seu vício, né? É o rádio. É jornalismo. É e o isso rádio aí. Eu adoro, amo. Né? E história também, né? Então juntou o útil ao agradável. Juntou. E o que nós vamos mostrar agora inclusive para iniciar mesmo entrar a Revolução de 32 em São João, nós falamos do Herbert Levi, que escreveu, nós falamos do Cajuca, que escreveu também sobre 32, e através deles é que a gente sabe muitas histórias e consegue contar detalhes do que foi a invasão de São João pelas tropas federais e tudo mais. Nós fizemos alguns documentários na minha segunda temporada de jornalista e para a TV Cultura de São Paulo, foi exibido em TV Cultura, exibido em todo o Brasil. Eu vou trazer um documentário bem curtinho, bem rápido, que nós apresentamos, e os amigos da AM 970 vão poder acompanhar normalmente, porque ele foi feito já numa narrativa para ouvir e para ver. Uma pena que não posso ver, porque tem imagens da época, tem músicas da época, enfim, e dá para fazer um resuminho do que foi o movimento em São João, para depois a gente entrar em detalhe, e ansiosamente espero para poder contar para vocês a história da Maris Guaçabi, essa história da cinema. Da mesmo. Novela, da série. Pena que a gente ainda não teve tempo para pensar nisso, né? É verdade. Mas é uma história maravilhosa aí, que mais uma das histórias de São João que da cinema, que da TV. Falamos do padre, né, Valeriano, sem dúvida é uma história de TV, uma história de ficção aí, que dá para fazer uma bela obra, um belo romance aí, né? Mas vocês vão ver nesse documentário que nós preparamos para a TV Cultura, de 5 minutinhos, vocês vão ouvir a voz do Pedro Geão, que ainda está hoje na rádio, narra futebol, foi meu aluno na época, nós preparamos isso como aluno. Foi produzido lá na Unify, no Labicom, tem um laboratório de comunicação da Unify, em que nós preparamos vários documentários, vários filmes nessa minha temporada aí de jornalistas, né? E esse documentário foi premiado, porque foi exibido na TV Cultura. Embora ele é bem simples, fácil de entender, os amigos da AM vão ouvir, porque ele já foi feito para ser ouvido também, e os amigos da Connect TV e da rede Piratininga de Comunicação vão poder ver e ouvir esse documentário 1932 em São João da Boa Vista. Ele é o início da narrativa, é bem sucinto, bem resumido, mas dá para entender como foram esses dias difíceis, tenebrosos, de medo, de expectativa, mas de muita agitação aqui em São João da Boa Vista. Vamos conferir. em 1932. São Paulo vive a Revolução Constitucionalista. Os paulistas lutam contra a ditadura de Getúlio Vargas. Foram 3 meses de combate. São Paulo perdeu em todas as frentes de batalha. Porém, os paulistas comemoram o 9 de julho por considerar que foram vitoriosos no campo moral, já que lutaram pela Constituição e pela liberdade. Porém, numa das frentes de luta, os paulistas venceram, não só no campo moral, mas também no campo de batalha. Em São João da Boa Vista, a chamada Coluna Invicta foi comandada por Romão Gomes. Este oficial da Força Pública é considerado um dos heróis de 32. Tornou-se um líder entre seus soldados e ainda hoje é reverenciado pelos paulistas. Em São João da Boa Vista, o quartel das tropas de São Paulo se instala na escola Coronel Joaquim José. O quartel-general de Romão Gomes
se instala no antigo Hotel São Paulo, em Águas da Prata. Nessa divisa, acontece uma das mais duras batalhas desta revolução. Durante 6 dias e 6 noites, os soldados paulistas trocaram tiros com os federais. Embora minoria em homens e armas, os paulistas conseguem superar a tropa federal. Porém, Romão Gomes recebe ordens para recuar até o vilarejo de Lagoa Branca. As cidades da região ficam sem defesa. Logo, são ocupadas pelas tropas inimigas. Ao saber que as cidades foram invadidas, os soldados paulistas se revoltam, desconfiam de traições e exigem de seus superiores que mudem o comando. Romão Gomes é escolhido para assumir o comando geral da região. E ali mesmo, em Lagoa Branca, inicia o trabalho de reconquistar as cidades tomadas. A primeira vitória da coluna de Romão Gomes acontece ainda em Lagoa Branca, onde seus soldados conseguem abater um avião do governo federal. Depois da Batalha de Lagoa Branca, a tropa caminha em direção à Vargem Grande do Sul. Entram na cidade logo pela madrugada, surpreendendo o inimigo. Outro combate acontece no bairro do Pedregulho, entre Vargem Grande do Sul e São João da Boa Vista. Ali é preso um dos principais comandantes da tropa federal. A notícia das seguidas vitórias dos paulistas chega até São João da Boa Vista. Chega também a informação de que Romão Gomes e sua coluna invicta avançam para recuperar a cidade. Os soldados invasores fogem ao saber da proximidade da coluna invicta. Sem que fosse preciso lutar, no dia 12 de setembro, São João da Boa Vista é recuperada pelos paulistas. A última cidade a ser recuperada foi São Sebastião da Grama, numa das batalhas mais violentas da região. Porém, mais uma vez a coluna de Romão Gomes é chamada a recuar. Devem se dirigir até as proximidades de Campinas. E foi naquela cidade, no dia 1º de outubro, que a tropa recebe a notícia do fim do conflito. Os soldados de Romão Gomes, embora jamais tenham perdido uma batalha, retornam às suas cidades derrotados. São Paulo havia capitulado. Porém, o ideal em defesa da Constituição e da liberdade ainda hoje é lembrado com orgulho pelo povo paulista. Tá aí, Soninha. O vídeo que nós apresentamos foi exibido pela TV Cultura. Esse vídeo é de 2012, esse breve documentário da voz do Pedro Gião. E você percebeu o hino nacional no piano. Maravilhoso. Nada mais, nada menos do que Guilmar Novaes. Olha isso. Vê como nós somos caprichosos, né? Nós vamos buscar uma sanjonense, uma obra-prima. Uma riqueza. Recuperamos lá o hino nacional. Vale a pena um dia, quem tiver essa curiosidade, a gente pode fornecer, ouvir essa interpretação da Guilmar Novaes, do Cláudio Richerme também, que eles gravaram o hino nacional. Aliás, o Cláudio Richerme foi o primeiro e único a tocar o hino nacional do Brasil no Silvio Santos. Olha Eu te contei essa história aqui no Cidade Contra Cidade, né? Tentaram até tirar o ponto que São João fez, porque não pode tocar o hino nacional, e ele tinha uma autorização, o único brasileiro que tinha uma autorização para tocar o hino nacional numa outra versão. Vocês viram a Batalha do Pedregulho, né? Coincidência, hoje a gente está falando aí do Walter Canella, né? Do bairro do Pedregulho. E ali aconteceu essa batalha fantástica, foi talvez a batalha mais terrível que aconteceu, mais difícil, também mais complicada, e ali também ocorreu a prisão do maior
patente do Exército Federal foi preso aqui no bairro do Pedregulho. E depois a gente vai contar com detalhes isso, né? E quem prendeu foi uma mulher, né? Maria Esguaçabe. E a vida inteira pagou, tadinha, por causa disso. Né? Então a gente vai depois trazer mais as histórias aí para vocês. E também outro documentário que foi também exibido pela TV Cultura para todo o Brasil, produzido todinho aqui em São João da Boa Vista, né? E vocês vão poder apreciar o hino nacional da Guilmar Novaes, que é lindíssimo, maravilhoso. Tudo sanjonense aí. Pedro Gião, que narrou, muitas fotos aqui da nossa região, enfim. Quem pôde ver, viu a beleza aí dessas fotos, dessa recuperação desse arquivo. Lindo mesmo. Foi um vídeo muito, muito bem caprichadinho. E os nossos amigos da AM puderam ouvir perfeitamente a narração e entender essa história com todos os detalhes aí. Manda um beijo aí carinhoso, Artem, pra Cida do São Lázaro, que é a mãe da Amanda. Cida, um abraço, minha querida. Que saudades. Vem aqui tomar um café com a gente. Será bem-vinda. O professor Cláudio Catini fez aniversário ontem. A mulher dele, a Sandra, lembrou a gente, mas aí já tinha terminado o programa. Ah, então, Sandra. Mas a gente cumprimenta hoje. 7 dias antes, 7 dias depois, ainda é aniversário. É bíblico isso, tá? Então tá valendo. Então, o professor tá fazendo aniversário nesses dias. Isso foi aí. Ontem, mas é hoje também. Tá Beijo, bom? Professor Cláudio Catini. Cláudio é uma figura, muito amigo, muito querido. Obrigado aí pela audiência, obrigado por nos prestigiar aí também. E tem um amigo nosso aí, o Hulk, o nome dele é Machado, né? Mas ele tem apelido de Hulk, é muito amigo nosso da Piratininga. E ele está morando em Sertãozinho. Opa. E ele está nos acompanhando. Um abraço, viu, Hulk? Sertãozinho, que cidadezinha deliciosa, maravilhosa. Eu vou sempre aí, por esses dias eu vou um pouquinho para lá, eu vou para Pontal. Pouca gente conhece Pontal aqui. Quem conhece Pontal em São João aqui? Eu não conheço. Eu só conheci 2 pessoas que conheciam Pontal aqui. A família do padre do Monsenhor Davi, o Zé Benedito, que hoje está vivo, né? O Monsenhor Davi já faleceu. Eles eram de Pontal. Tinha uma irmã do padre Davi que morava lá. Lembro dele bem. E o doutor Arlindo Morandini, que foi delegado aqui em São João da Boa Vista. Eu conheci ele criança, tinha 6 anos de idade, lá em Pontal, porque ele era delegado de Pontal. Aí ele veio para cá, para São João, minha família veio atrás também. Um ano depois mudamos para cá, então era a referência que a gente conhecia de Pontal. Fora disso, ninguém mais conhece Pontal. Ninguém mais sabe onde é Pontal. Mas é uma cidadezinha bonitinha, não é cidadezinha não. Tá com 50 mil habitantes, tá grande, cresceu bastante nos últimos tempos. Um abraço também para Neuza Solange Ramires, ligadinha na gente. Solange. A Luísa da Silva Munhoz, também ligadinha. E um beijo para todas vocês aí. Tá certo. E sempre a gente acaba esquecendo um nome, uma lembrança, mas a gente vai achando, né? A gente vai encontrando e vai mandando. É que tem várias redes, então Sim. A gente às vezes põe tem uma mensagem também aqui pelo WhatsApp, né? A gente acaba... e também os dias corridos não dá, a gente acaba se dispersando aí, né? A Cleonice também do São Lázaro, um beijo para Cleonice, obrigado aí pelo seu carinho. A Denise do Recanto do Jaguari também. E a Rita do Jardim Bela Vista ligadinha. E tem também que eu vi a mensagem dele e estou respondendo aqui no ar, do professor Cadu Ciaco. Precisamos trazer o professor para falar. O professor tem uma eloquência, tem um discurso muito legal e seria muito legal tê-lo aqui com a gente participando mais vezes aqui do nosso programa ou do Rotativa no Ar, né? Muito legal, professor. Um abraço aí, obrigado pela audiência. Um abraço também para o José Rosa da Fazenda Santa Helena, ligadinho, mandou um abraço para você, Artem. Um abraço, Zé Rosa. E a Araí da Vila Conceição também mandando um abraço para você. Ótimo, um abraço, minha querida. O Zé Rosa é um contador de história. Precisa contar mais história. Precisa vir aqui contar história para nós, hein, Zé Rosa? Ele foi corajoso, contou umas histórias aí, deixou o povo arrepiado, que eram umas histórias de assombração aqui. Falou que tinha mais. Tá aparecendo assombração lá na fazenda. O Zé Rosa tem que contar para nós aqui essa história direitinho aí, tá bom, Zé? Estamos aguardando. O Zé é uma figura. Né? Ele é uma belezinha. Muito querido aí. Temos muito carinho nós. Por eles lá. E por todos, certo. Claro. Sim, sem dúvida. Quem nos prestigia, o carinho é sempre especial, né? Então é isso, minha querida Soninha. São essas as histórias hoje. Fizemos as nossas homenagens aí aos nossos 2 queridos que nos deixaram, Dona Odete Sabino e o Walter Canella. Também falamos desse momento marcante aí de 32 em São João da Boa Vista. Quem acompanhou o documentário ou ouviu pela AM 970 deu para ter uma noção, né,
de como é que foi esse movimento aqui na nossa cidade, as tropas que deixaram, as tropas que voltaram, né, a recuperação da cidade, os combates lá em Água Branca, em Vargem Grande do Sul, no bairro do Pedregulho, né, retomada aqui em São João. Já deu para ter uma ideia do que foi o movimento aqui na nossa cidade, né? Quem não acompanhou, até dia 9 de julho, nós vamos estar aqui fazendo uma programação especial do 9 de julho. Certinho. Gente, estamos indo embora. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e a gente volta amanhã. Um grande beijo, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus hoje, amanhã e sempre.